Olá, eu sou o Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos aqui trazendo mais esse vídeo de devocionais diários para que ele esteja abençoando a sua vida nesse momento aí de pandemia, de quarentena. E nós estamos tratando do tema orações em tempos difíceis, falando de orações que foram feitas em períodos de dificuldade de determinados personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente, Nós vamos ainda falar de oração, mas nós vamos falar de uma oração que não foi feita, de uma oração que na verdade que deve ser evitada, Essa oração, ela se encontra ali no capítulo 4 de Mateus, versículos de 5 a 7, que foi uma oração, na verdade, indicada, recomendada pelo diabo a Jesus durante a sua tentação. Jesus ele foi para o deserto, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito, e lá ele fez um jejum de 40 dias. O jejum de 40 dias é o jejum máximo que um ser humano deve fazer. Depois disso, o nosso organismo ele vai começar a se deteriorar muito rapidamente, e podendo levar à morte. Mas 40 dias é um período que ainda é possível fazer um jejum. Obviamente, isso diminui a nossa capacidade de mobilidade, nós ficamos muito fracos, E Jesus provavelmente estava bastante debilitado nesse período. E é exatamente depois desse período que o diabo vai lá tentá-lo. E a segunda tentação, a segunda recomendação que o diabo faz a ele é que ele se jogasse de cima de um edifício muito alto e que Deus, iria, por ele ser filho de Deus, ele poderia se jogar dali, que Deus iria mandar anjos, para evitar que ele se colidisse com o chão, que ele chocasse com o chão e que ele viesse a morrer, porque ele era filho de Deus, afinal ele não podia morrer. E aí Jesus responde para ele: não vou fazer essa oração, eu não vou botar Deus à prova, porque eu sei que Deus ele me ama, eu sei que Deus cuida de mim, mas eu não vou tentar o Senhor Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que não têm a mesma atitude de Jesus e que fazem esse tipo de oração e que tentam o Senhor Deus e colocam Deus à prova. São essas pessoas, por exemplo, que elas não tomam as medidas prudentes e sensatas em momentos de dificuldade. São essas pessoas, por exemplo, que ignoram alertas da Defesa Civil, eles ignoram alertas da polícia, eles ignoram os alertas dos bombeiros, dos médicos. São pessoas desse tipo que falam que não é preciso, por exemplo, fazer exames, tomar remédios. São essas pessoas que falam que você não precisa tomar determinados cuidados em determinados lugares. São essas pessoas que ignoram todas as recomendações feitas pela ciência, pelas autoridades. Essas pessoas simplesmente acreditam que elas não precisam de nada disso, que simplesmente Deus vai cuidar delas e elas precisam acreditar, pedir, orar a Deus, e Deus, num truque de mágica, vai fazer um passe de mágica e vai resolver todos os problemas dela, vai colocar elas em segurança. Olha, essas pessoas, talvez por ingenuidade, talvez por ignorância, talvez por má fé também, acredito que existem muitos que têm má fé mesmo, são pessoas orgulhosas e arrogantes, soberbas, mas não importa a causa, essas pessoas elas estão tentando o Senhor Deus. Essas pessoas elas ignoram, por exemplo, que a medicina, elas ignoram que os policiais, elas ignoram que as autoridades políticas, os bombeiros, a Defesa Civil, todas essas autoridades, elas são bênção de Deus para a nossa vida. Elas são graça de Deus para a nossa vida, para trazer ordem, para trazer segurança, para trazer saúde, para trazer bem-estar para a nossa vida diária. Essas pessoas, os médicos, por exemplo, eles só conseguiram desenvolver a medicina porque Deus deu inteligência para eles. Nós hoje temos a graça de termos autoridades que cuidam de nós, porque Deus permitiu que elas chegassem lá, que elas tivessem esse poder para fazer isso. Então, essas pessoas ignoram que Deus trabalha através dessas pessoas. Elas acham que Deus apenas trabalha através de mágica e que isso demonstra, elas acreditam que orando dessa forma, elas provam que elas são muito espirituais. Isso é um grande erro. Isso é ouvir a recomendação do diabo e recusar a postura de Jesus de que nós não vamos tentar o Senhor Deus. Por isso, esteja atento. Não seja alguém que tenta a Deus, alguém que coloca Deus à prova,
mas sim alguém que não ora, não faz orações indevidas, mas sim que ouve e percebe, reconhece a graça de Deus nos vários pormenores da vida, através das autoridades, através das bênçãos que Ele nos concede, através dos médicos, através dos profissionais de saúde e todas essas pessoas que trabalham para o nosso bem-estar. Então não seja um tolo, não seja alguém que coloca Deus à prova, porque Deus não se deixa zombar. Ele não aceita, né, que as pessoas tratem Ele como se Ele fosse uma criança, como se Ele fosse um bobo, né? Então, tome cuidado, não tente o Senhor Deus, não caia na armadilha do diabo, que, na verdade, ele só quer fazer você se afastar de Deus. Então, espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus, que Deus possa abençoá-los e dar um dia abençoado hoje, amanhã, e continue consolando seus corações.